Graça e paz do Senhor Jesus, amados. Que Deus abençoe a todos, em nome do Senhor Jesus. E a palavra de hoje está em Mateus, no capítulo 16, e a partir do versículo 13. Amém? Vamos ler aqui a palavra do Senhor. Chegando Jesus na região de Cesareia de Filipe, interrogou os seus discípulos: quem dizem ser o Filho do Homem? E respondeu-lhes: uns dizem ser João Batista, outros Elias e outros Jeremias ou um dos profetas. E perguntou-lhes ele, Jesus: e vocês, que dizes que eu sou? E Simão Pedro respondeu: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E respondeu Jesus: bem-aventurado és tu, Simão Bar-Jonas, pois não foi a carne ou sangue que revelaste, mas o Pai que está no céu. Amém? E no versículo 18, eu quero completar aqui, diz assim: eu também te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Amém? E Deus abençoe a todos, em nome do Senhor Jesus. Amém? Soberano Deus e amado Pai, em nome do Senhor Jesus, teu Filho, eu te agradeço, Senhor, por essa palavra, e eu creio, Pai, que somos totalmente dependentes do Senhor, e porque nenhuma palavra teríamos se do céu não for dado, mas eu creio, Senhor, que o Teu Espírito Santo, Ele há de nos revelar a Tua palavra, em nome do Senhor Jesus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Graças a Deus. Queridos, eu quero compartilhar aqui esse texto de Mateus a respeito da confissão de Pedro. Pedro, ele confessou. E Jesus, ele fez questão de levá-los, os discípulos, até ali a região de Cesareia de Filipe. E aquele local onde Jesus apresentou era exatamente um templo esculpido em uma pedra, em uma rocha. E havia uma boca grande nessa pedra, no formato de uma porta. E dava uma identificação como se fosse porta do inferno, porque ali era oferecido sacrifício a deuses, como, por exemplo, o deus Pan, e em outros deuses dos gregos que havia ali. Eram muitos deuses a qual eles sacrificavam ali e adoravam naquele lugar. Eram muitas coisas pesadas mesmo. E Jesus fez questão de levar de frente a esse lugar, considerando porta do inferno. E Jesus disse: olha, quem diz ser o Filho do Homem? E os discípulos, uns dizem que o Senhor pode ser João Batista, pode ser Elias, pode ser Jeremias, pode ser um dos profetas. E Jesus, virando-se para todos, falou: e vocês? O que dizem ser quem eu sou? E Pedro, ele vira-se para Jesus e diz: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus vira para Pedro e diz: Pedro, bem-aventurado és tu, Pedro, porque não foi a carne e o sangue que tu revelaste, mas o Pai que está nos céus. Por isso eu te digo que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor. Por isso eu te digo, tu és Pedro, e sobre esta rocha, Jesus, as portas do inferno não prevalecerão contra a tua igreja, contra a nossa igreja, contra a igreja de Deus. Amém? E a igreja somos nós. Queridos, eu quero refletir aqui um pouco dessa mensagem de Jesus. Ele diz: tu és Pedro, e sobre ti edificarei a minha igreja. Sobre Jesus, sobre a rocha que é Cristo. Tu és uma pequena pedra,
e Jesus a rocha. E sobre a rocha que é Cristo, edificará a igreja de Cristo. E nós somos igreja de Cristo. Nós somos edificados na rocha em Cristo. Amém? E quando Jesus revelou a Pedro que ele era Pedro, foi porque Pedro antes revelou quem era Jesus. Precisamos revelar quem é Cristo para nós. Amém? Precisamos saber quem é Cristo para nós. Quando nós saber quem é Cristo, quando nós identificarmos o Filho do Deus vivo, o Filho do Deus vivo vai edificar quem nós somos nele. Ele disse que nós somos uma pedra, e sobre essa pedra edificará a sua igreja, e as portas do inferno não prevalecerá contra a igreja de Deus. As portas do inferno não prevalecem contra a igreja, querido. Então Pedro ali, revelando-se Jesus como Filho de Deus, automaticamente ele foi revelado como pedra em Cristo. E nós somos revelados hoje aqui como pedra. E mais na frente, no final do texto, você vai ver que a pedra ela pode servir para edificação e ela pode servir como pedra de tropeço. Que pedra que nós somos em Cristo. Amém? Então, quando nós revelamos que Jesus é o Filho de Deus, nós somos revelados também herdeiro de Cristo, Filho de Deus também. E quando nós somos revelados Filho de Deus, amado, o mundo se levanta contra nós. Por isso que muitas vezes você fala, porque eu passo isso, porque eu estou passando essa dificuldade, porque estão me perseguindo, porque muitas vezes isso sobrevém a mim, a ponto de muitas vezes você querer desistir, eu querer desistir. É porque nós nos revelamos Filho de Deus. Amém? Quando Jesus ele foi batizar, João Batista falou, eu que precisaria ser batizado por ti, e tu vens a mim. E Jesus deixa isso para que se cumpra as Escrituras. Jesus viveu tudo para que se cumprisse as Escrituras. Tudo que foi escrito a respeito dele. Começa a viver hoje, meu querido, tudo que foi escrito a respeito de você. Amém? E quando Jesus batiza ali, ele sai para o deserto. E quando ele chega no deserto, ele foi levado pelo Espírito ao deserto. E ali é tentado. Ele jejuou 40 dias e 40 noites. E depois que completou seu jejum, veio Satanás e o tentou. Amém? Quando você se consagra ao Senhor, meu querido, as tentações, as lutas vêm, as dificuldades vêm, sabe? Mas é para você continuar firme. E Jesus em tudo foi mais que vencedor. E ele mesmo disse, no mundo tereis aflições, mas tenha bom ânimo, porque eu venci o mundo e você vencerá também. Amém? Você vencerá também. E Jesus chega, sai dali e vai até Nazaré. E quando chega em Nazaré, dá início ao ministério dele. Ele abre um livro do profeta Isaías, no capítulo 61, e diz assim, hoje se cumpriu essa escritura. O Espírito do Senhor está sobre mim. Ele me ungiu para libertar os cativos, para curar os enfermos, para pregoar o ano aceitável do Senhor. E ninguém entende isso. Ninguém entende isso na sinagoga naquele momento. Quando você é ungido de Deus, meu querido, ninguém te entende. Muitos não te entendem, sabe? Porque você é ungido para, não é para você, é para os demais, é para as pessoas, é para ungir pessoas, é para curar pessoas, para libertar pessoas, para pregoar o ano aceitável do Senhor. O ano aceitável do Senhor é esse momento que nós estamos vivendo agora. Esse é o ano, não é o ano 2020 apenas. É um período de tempo que é para ser o ano aceitável do Senhor.
desde que o Senhor Jesus começou a pregar. É o ano aceitável do Senhor. Amém? Então nós estamos nessa comissão e nessa missão de pregar a palavra do Senhor, porque nós somos ungidos. Não desanime. Não desanime de pregar o Evangelho na sua casa, aonde você estiver, porque você revelou que Jesus é o Filho de Deus. Amém? Quando Jesus ele pega um peixe ali, pede a Pedro para pegar um peixe, o primeiro peixe que ele apanhasse, abriu o peixe e ali havia uma moeda. E naquela moeda, ele perguntou a Pedro, Pedro, qual a imagem que há nessa moeda? E Pedro respondeu, a imagem de César. Aí Jesus disse, então, se dá a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Amém? E eu fico meditando, irmão, por que César ou qualquer um outro presidente colocaria a imagem de uma pessoa numa moeda? Porque o dinheiro é importante para ele, a economia é importante para a nação, né? Então, Deus, irmão, Ele colocou a imagem em você, porque você é importante para Deus. Ele colocou a imagem dele em você, porque você é importante para Ele. Então, qual a sua identidade hoje em Cristo? Pedro revelou que Jesus é o Filho de Deus. E se nós revelarmos que Jesus é o Filho de Deus, nós também somos revelados como pedra em Cristo. Amém? E eu fico a meditar, irmão, que pedras na Bíblia, pedras foram usadas por Deus. Deus usou a primeira pedra lá no Monte Sinai, no monte onde Moisés estava. E Deus escreveu os 10 mandamentos nessa pedra. E Moisés sai de lá e quebra essa pedra. E Deus fala com Moisés, agora, a pedra que tu quebraste, tu vai lavrar uma outra pedra e traz para mim escrever. Sabe? Quando você quebra, irmão, aquilo que Deus fez na sua vida, quando você quebra uma aliança, quando você quebra aquilo que Deus planejou para você fazer, é você que tem que refazer. Sabe? E Deus vai voltar a escrever uma nova história na sua vida. Deus vai tornar a escrever aquilo que realmente Ele planejou para você. Amém? E Moisés ali, ele reconstrói uma pedra e leva para Deus e Deus escreve novamente. E eu vejo também quando Josué, ele foi atravessar o Rio Jordão, querido. Quando a arca chegou no meio do rio, Deus falou com ele, olha, quando a arca chegar no meio do rio, você separa os sacerdotes e manda eles pegarem 12 pedras, que significa as 12 tribos de Israel, e tira essas pedras para fora e faz um monumento e que seja ali edificado para memorial. E assim Josué fez. E dentro do próprio rio, ele também separou mais 12 pedras e fez um outro memorial dentro do rio. Então, irmão, nós somos considerados para Deus como pedras edificantes, pedras monumentais, pedras preciosas. Sabe? O templo, ele foi construído e foi revestido por muitas pedras preciosas. O templo de Deus, a morada do Espírito Santo, ele tem que ser revestido com pedras. E quando Josué fez aquele altar dentro do rio, no meio do rio, onde a arca parou, e um outro monumento dentro, do lado de fora do rio, Deus falou que era para que eles nunca esquecessem que Deus fez algo na vida deles, naquele dia. Então a Bíblia diz que essas pedras estão lá até hoje. Elas permanecem. Amém? Então, quando nós temos um altar dentro de nós, o rio simboliza o que flui de dentro de nós. Quando nós temos um altar dentro de nós, irmão, nós temos que ter um altar lá fora. Ninguém consegue ter um altar lá fora sem antes ter um altar aqui dentro. Sabe? Ninguém consegue ser revelado Filho de Deus lá fora sem antes ele ser revelado aqui dentro. Então,
busca de Deus nesse dia, nesse momento, a revelação dessa palavra. Precisamos ter um altar aqui dentro, como templo e morada do Espírito Santo, para que possamos ser revelados como filho de Deus lá fora. Amém? A Bíblia diz que há uma ardente expectativa da manifestação dos filhos de Deus. Os filhos de Deus precisam se manifestar nesses últimos dias. Nesses dias, amado, só vai prevalecer os filhos de Deus, aqueles que realmente estão servindo a Deus em espírito e em verdade. Porque os dias são maus e o Senhor Jesus disse que, por se multiplicar a iniquidade, o amor de quase todos esfriaria. Queridos, e o que nós vemos hoje é o amor esfriando nas igrejas, nas famílias, no trabalho, em toda a comunidade. Então você que é filho de Deus, o amor de Deus não pode esfriar em você. Nós que somos filhos de Deus, o amor de Deus não pode esfriar em nós. Precisamos nos manifestarmos como filho de Deus. Pedro, ele confessou Jesus e se manifestou como filho de Deus. Porque Jesus disse que quando ele se convertesse, ele pregaria para todas as pessoas, para toda a comunidade de Israel. Amém? E Pedro, como uma pessoa que não era muito letrado, ele pregou para os judeus, para as pessoas letradas. E Jesus usa Paulo, que é um homem letrado, um homem formado aos pés de Gamaliel, para pregar para os gentios. Quem sabe, irmão, você não é letrado, quem sabe você não tem muito nível de instrução, mas Deus quer te usar, querido, para pregar para teu patrão, para pessoas de alto nível, para evangelizar pessoas grandes. Quem sabe? Porque a palavra de Deus diz que ele escolheu os pequenos para confundir os grandes, escolheu as coisas loucas desse mundo para confundir as sábias. Amém? Então, queridos, precisamos ter uma identidade em Cristo. Pedro, ele teve uma revelação da sua identidade em Cristo. Precisamos ter essa identidade em Cristo para que o mundo olhe e veja quem nós somos em Deus. Amém? Por isso que muitos estão decepcionados nas igrejas, porque não se revela quem Ele é. Talvez na igreja seja fácil nos revelarmos quem nós somos. Parece todos os adoradores. Mas a Bíblia diz que Deus procura os verdadeiros. Alamanai, Jesus. Deus está procurando você, meu amado, como um verdadeiro adorador, minha irmã, como um verdadeiro adorador do Senhor, como aquele que se revela como filho e filha de Deus. Deus quer mudar a história da nossa nação, querido, mas ela vai mudar a partir de você, a partir de mim, a partir de nós. Deus vai mudar a igreja primeiro para que a nossa nação seja mudada, querido. Nós somos responsáveis direto pela nossa nação. Nós somos aqueles que precisamos orar pela nossa nação e dar exemplos de santidade, exemplos de filho de Deus à nossa nação. Quando Daniel estava ali na Babilônia, Nabucodonosor era o rei, Nabucodonosor, que nome difícil, né? Ele era o rei, mas Daniel é quem tinha autoridade, querido. O nosso presidente, ele pode ser o presidente, mas os filhos de Deus é que tem autoridade de orar sobre esse presidente, para que tudo dê certo na nossa nação, sobre os parlamentares, sobre os governantes, os governos, os prefeitos. Nós precisamos de orar por essas pessoas. A Bíblia nos manda orar por eles, querido, para que Deus dê sabedoria a eles para governar sobre nós. Precisamos nos manifestar como filho de Deus. Deus quer mudar a nossa história, a história da nossa nação, mas Ele vai começar por mim e por você. Ele está começando agora por mim e por você. Quando nós nos revelarmos como filho de Deus. Pedro, ele revelou que Jesus é o Cristo. E Jesus revelou que ele era Pedro, pequena pedra fundada em Cristo. Nós somos uma pequena pedra fundada em Cristo. Um pequeno irmão, né? Um pequeno, vamos dizer assim, quando a gente costuma falar que nós somos pequenininho, né? Não é verdade? Mas foi aos pequenininhos que Deus revelou as coisas grandes. Deus quer revelar para mim e para você nesse dia. Para você ganhar a sua família, para você ganhar a sua casa, para você ganhar a sua nação, em nome do Senhor Jesus. Vai começar pela sua casa, em nome do Senhor Jesus.
Amém? Que Deus abençoe a todos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Graças a Deus.